Bom, pessoal, nós temos aqui um grande prazer em receber o professor Antônio Botelho, que é um dos maiores especialistas nessas questões de inovação em ciência e tecnologia. Ele é professor titular do programa de pós-graduação em Sociologia Política e o PERJ da Universidade Cândido Mendes. Ele fez a graduação dele em Geologia aqui no UFRJ, depois um mestrado em Planejamento em Ciência e Tecnologia em Cornell e Sorbonne, também um mestrado subsequente, não foi isso? Fez o doutorado dele em Ciências Políticas, em concentração em Ciência e Tecnologia no MIT, ok? Finalizando com estágio na França, na instituição CRIC. Depois ele seguiu com pós-doutorado em Johns Hopkins, no Departamento de History of Science, Technology and Medicine, em Maryland, Baltimore. Ele é coordenador do Laboratório de Estudos em Ciência, Tecnologia e Sociedade e do Laboratório de Economia Política Comparada, LEPOC. Foi professor visitante nas universidades de Sofia, em Tóquio e Kyoto, que fica em Kyoto, obviamente, né, no Japão, no período de 2017 a 2019. Coordena e é pesquisador sênior em projetos no Japão e Noruega, na área de inovação em óleo e gás e questões de emissão zero de carbono. Foi pesquisador principal de um projeto envolvendo Alemanha e Brasil, num estudo comparativo, né, sobre inovação industrial, no período de 2018 a 2020. Suas áreas de interesse são capitalismo comparado, transições para a economia do conhecimento, estudos sociais da ciência, tecnologia e inovação, desenvolvimento, cadeias globais de valor e catching-up em países emergentes na América Latina, no Sul e Sudeste Asiático, transições energéticas da sociedade, análise e avaliação de política pública em uma perspectiva comparada e sociedade da informação. É diretor do Instituto Cristiano Becker, de estudos sobre desenvolvimento, empreendedorismo e inovação, desde 2019. Foi correspondente do Brasil em programas de pesquisa em políticas de pesquisa e inovação da Comunidade Europeia, nos anos aí de 2007 e 2012. Sócio fundador das empresas Inovar Strat, Consultoria, MPLC Brasil, mentor fundador e ex-presidente do grupo pioneiro de investidores anjo, o Gavia Angels. É membro correspondente do Diálogo Latino-Americano para a Sociedade da Informação, DIRCE. Foi professor da PUC, da USP, e teve também estágio de professor visitante na Unicamp. Então, por favor, Antônio, muito obrigado. Vou colocar aqui assim. Tá bom, tá escutando? Ok. Para a transmissão, né? Tá legal. Bom, primeiro, obrigado aí, Luca, pelo convite, obrigado ao Instituto aí pelo convite, né, de me convidar para essa palestra aí. Foi muito honrado, né, de poder falar com físicos aqui. Eu tenho o Luca não falou, mas eu tenho uma matriz de física, eu já tentei ser geofísico, né, mas a física me acabou me assustando, né? Quer dizer, que ele contou, quando meu mestrado em Cornell, né, de planejamento, ciência e tecnologia, eu fui para fazer um doutorado em geofísica e acabei descambando para as ciências sociais, e desde então nunca voltei para a geofísica, mas fiquei nas ciências sociais, mas inclusive sou fundador da Sociedade Brasileira de Geofísica, essa minha curta época próxima da física, né? Então, só para ilustrar isso aí. E desde então, né, venho trabalhando, né, sempre na área de ciência e tecnologia, né, só para vocês entenderem um pouco aí minha trajetória que o Luca falou, né, quer dizer, eu sempre trabalhei estudando ciência, tecnologia e inovação, né, com diferentes perspectivas, né, comecei na economia, passei para sociologia, ciência política e depois trabalhei no meu pós-doutorado na parte de história. Eu sou meio historiador frustrado nesse sentido, né, e continuo pesquisando um pouco de história e mais recentemente, como foi falado, sempre trabalhei, talvez também outra coisa que une, além do estudo de ciência e tecnologia, é uma perspectiva comparada, né? Eu sempre trabalhei com outros países além do Brasil, quer dizer, sempre pensando o Brasil numa perspectiva comparada, né? Então, atualmente, como foi falado, eu trabalho com a Noruega, com a Ásia, com o Japão, Malásia, Singapura. Minha tese de doutorado foi sobre a França, então mas eu nunca realmente trabalhei com o Brasil diretamente, mas sempre tentando entender o Brasil em relação a outros países. Então, isso acho que vai estar refletido aqui na minha palestra também. Então, vamos lá. Então, a pergunta que eu botei aqui, né, por que o Brasil não produz inovação? Porque o Luca me pediu que eu fizesse um título provocador, né? Então, a ideia aqui dessa provocação para fazer esse trabalho, né? Vocês já viram aqui o abstract, né? Então, fiz uma série de asserções aqui em relação que já acabei, não vou tratar de tudo isso, né? Quer dizer, o aumento da produção científica, todo mundo conhece, né? Expansão dos programas de pós-graduação em número de mestres e doutores, também isso é uma conquista, digamos, da academia brasileira ao longo dos últimos 30, 40 anos, né? Diversificação de fontes e formas de financiamento, né? Um crescimento, né? Até que recentemente começou a cair, mas olhando num período mais longo, né? O Brasil teve um salto muito grande, né? Me lembro que
Em 1981, quando eu estava na Unicamp, né, a gente estava estudando esse crescimento, né, de fundos. Na época você não tinha dados para isso, mas você via, né, como é que esse crescimento de gasto de ciência e tecnologia, né, foi impressionante, né? E, por outro lado, né, muito mais recentemente, né, o aumento no número de startups e o crescimento de programa de apoio à inovação, que é algo que começou, digamos, nos anos 2000, né, quer dizer, que a inovação vai entrar no Brasil a partir dos anos 2000. E o Brasil, então, continua produzindo poucas inovações, uma perspectiva comparada. Não quer dizer que a gente não está progredindo, né, mas quando a gente olha para países que começaram no mesmo momento, né, ou começaram a investir em ciência e tecnologia no mesmo momento, o Brasil tem um atraso relativo em relação a isso. Então, não quer dizer que a gente não fez nada, que não está avançando, muito pelo contrário, né? Mas relativamente ainda tem um atraso. Esse é parte do argumento que eu vou tentar fazer aqui, né? E, paradoxalmente, uma parte importante do problema está elevado o elevado número de programas de P&D de recursos. Quer dizer, então, o argumento provocador aqui, né, que muito recurso, não para a ciência, eu estou falando de inovação, né? Então, é ruim para a inovação, porque, principalmente para programas de inovação também, recursos governamentais, muito dinheiro para inovação, com muitos programas, né? Você tem uma diversidade, hoje em dia, muito grande de programas que foram criados na última década, principalmente, né? Pode ser ruim para a inovação, e a gente vai ver por que isso, né? Aliado a um quadro regulatório para P&D, vários de vocês talvez estejam ao par, né, que uma das grandes invenções para a inovação brasileira e para a tecnologia, de uma certa forma, né, foi a criação dos programas setoriais, né, a partir dos anos 2000, final dos anos 90, né, começando com petróleo, energia. Hoje em dia você tem quase uma dúzia de programas setoriais, né, que foi uma grande inovação institucional no sentido de você direcionar a pesquisa para diferentes setores, né, e uma forma também de você aplacar a indústria, né, que pagava impostos, mas não tinha nenhum retorno, né? Mas a forma que esses programas foram criados e até hoje são administrados, o marco regulatório deles ainda é problemático para a inovação. Então, que estimula seja a perseguição na inovação para além da obtenção de resultados de pesquisa, seja a incorporação, transformação e inovação por empresas destes em produtos e processos competitivos, ou seja, o fato de você ter muito dinheiro para pesquisa e inovação, né, acaba que você, um pouco parte do argumento, já adiantando, você acaba fazendo muita pesquisa e fica só fazendo pesquisa, né? Então, a gente vai voltar, então, um pouco a minha leitura desse cenário, né, que tem muito projeto que vai dar continuidade durante 10 anos, e às vezes, quando se cria uma empresa, essas empresas também continuam tendo dinheiro para projetos. Então, você tem muitas empresas que vivem de projetos, mas também não vão para o mercado, né? E um argumento que eu não vou fazer no final, mas eu vou adiantar aqui, né? Quer dizer, empreendedorismo e inovação tem a ver com você não criar empresa, mas você matar a empresa. Isso é uma questão mais teórica que a gente pode debater no final. Quer dizer, inovação, você faz, principalmente a inovação de base tecnológica, baseada em startups, está muito ligada à pessoa, né, que vai criar a empresa, ao empreendedor, e não à empresa. Então, infelizmente, no Brasil, a gente ainda pensa muito em sobreviver à empresa e não matar a empresa. Então, isso é bastante controverso, você vai falar com outros especialistas, vão te dizer outras coisas, mas essa é a minha vertente teórica, digamos. Então, vamos lá. Falando um pouquinho de inovação, não vou repetir tudo aqui, né? Então, inovação e a criação de novas empresas são essenciais, né, para sustentar o crescimento de médio e longo prazo, né? E, numa perspectiva mais específica, né, a startup, né, de base tecnológica, como é que funciona? Startup de base tecnológica são essenciais para você transformar a economia produtiva de uma nação e você diversificar e alavancar, digamos, a economia, né? Entretanto, para você criar essas startups, você tem muitas dificuldades, né? Então, isso é uma série de avaliações, isso aqui é da OECD de 2013, né? Mas essa perspectiva é válida até hoje, né? Então, a inovação leva à criação de novos produtos, processos, setores e atividades, né, que vão levar, eu acho que é importante aqui para registrar essa questão da mudança estrutural, né, que vai encorajar mais inovação. Então, a inovação é um processo que a ideia é você criar um círculo virtuoso, né, quer dizer, você vai criar novas tecnologias que vão dar surgimento a novos setores, que, por sua vez, vão alimentar setores tradicionais ou antigos, né, que vão, então, criar novas inovações dentro deles. Então, você vai criar um círculo virtuoso, mas isso é um processo que tem que ser contínuo e tem que ser sempre alimentado, né? E as tecnologias, né, as trajetórias tecnológicas também, né, elas são inseparáveis dos aumentos de emprego e produção, né? Quer dizer, então a tecnologia ela vai estar sempre mudando o padrão de emprego para o padrão de produção. A gente vai ver como é que é o padrão brasileiro, né, para tentar fazer esse argumento, né, desse lado. Então, quais são alguns problemas da inovação? Isso aqui é uma visão particular minha, né, mas que respaldada em diferentes trabalhos, né? Então, só para olhar primeiro a questão que a gente está falando da relação produção e emprego, né, a qualidade da produção brasileira, né? Logicamente, alguns de vocês talvez saibam, o Brasil está
se desindustrializando, né, desde o início dos anos 90, na verdade, né, a chamada década perdida dos anos 90, né? O Brasil já está em queda, a indústria que chegou a representar 70% lá no final dos anos 70, né? Desde os anos 80, né? No final dos anos 70 era 70% da economia brasileira, hoje em dia está em torno de 25% a 30% e continua caindo, né? Então a gente está desindustrializando muito rápido, que é normal, quer dizer, um país quando fica rico, fica um país de serviço. Mas se olhar para os Estados Unidos, a indústria também caiu, os países europeus também caiu, com algumas exceções, feito a Alemanha, digamos. Mas é uma tendência. Quanto mais rico, mais você usa serviço, as pessoas têm mais dinheiro, o consumo de produtos cai e o consumo de serviço aumenta, né? Mas aqui a gente está olhando em relação ao Brasil, né, o chamado uma complexidade econômica, né? Como é que então o Brasil, essa linha aqui, como é que o Brasil na verdade caiu a complexidade dos produtos que o Brasil produz nesse período de 95 a 2014, né? Então mostrando que você tem um problema aqui no portfólio de produtos que o Brasil produz, né? Outra forma de olhar para isso são as cadeias globais de valor, né, que é outra teorização que você tem em relação a isso, né? E aqui você também vê o Brasil. O Brasil com 60% de recursos naturais, né? Quando você olha para baixo, a tecnologia tem 5%, a média tecnologia 15%, mas quando você compara com países que eu estou estudando agora, como Malásia e Singapura, né, que tem 15%, 30%, né, entre manufaturas sofisticadas. Então, você vê que o Brasil, de uma certa forma, faz o mesmo argumento que a gente falou anteriormente, quando se olha para essas cadeias globais de valor. E, finalmente, agora a gente está falando de serviço, né? Então o Brasil, sim, é um exportador de serviços também, né? Mas quando a gente olha, o Brasil, nesse caso, está um pouco melhor, mas em termos de serviços tradicionais e serviço moderno, né? Você vê que países como a China e a Índia, né, tem um grau, digamos, de crescimento, né? São crescimento das exportações de serviços, né? Serviços modernos são muito maiores, né? E serviços tradicionais, você vê que tem país, o Brasil, na certa forma, a Malásia está parecida com o Brasil, Singapura exporta serviços mais modernos, né? Logicamente, o caso da Índia aqui tem a ver, como vocês devem saber, a grande exportação de serviços de software que a Índia era. A Índia se tornou uma potência em serviços de software, né? E o Brasil ficou para trás nessa corrida, né? A gente pode falar disso depois. Perdão. Não, isso aqui é isso aqui é a taxa de crescimento do crescimento das exportações de serviços, né? Então, isso aqui é a taxa de crescimento, como é que cresceu nesse período 2000 a 2009. Não tem a ver com o PIB, não. Me interrompa aí, por favor, que tem muito dado aqui, a gente vai passar rápido, mas ficando alguma dúvida, a gente volta. Olhando para agora 2 países aqui na América Latina, do relatório da CEPAL, isso, como é que o Argentina e o Brasil, os indicadores de intensidade tecnológica, né, dos produtos, né, que são fabricados, a estrutura produtiva, né? Então você vê que o Brasil também, o Brasil e a Argentina, o Brasil estava por cima da Argentina, a Argentina pegou até 2014, né? E o Brasil um pouco começou a cair, estabilizar, né? Então, tudo para fazer esse argumento, né, que a capacidade produtiva brasileira ela tem um problema aí de complexidade, de inovação, de tecnologia, né? E quando você olha para a comparação então, com a Coreia, né, você vê um descolamento, né? Então, voltando aqui, na intensidade tecnológica da Argentina e do Brasil parou ali em 0,12, né? Esse é um índice criado pela CEPAL, enquanto que da Coreia e da China, a Coreia vai a 0,7, né? E a China está em 0,2 em 2014. Né? Então, mostrando que outros países começaram no mesmo estágio que o Brasil, desenvolveram economias com uma intensidade tecnológica bastante mais significativa. Né? Eu não sei direito o que a CEPAL faz com isso aqui, mas tem vários, fala processo, conteúdo da estrutura produtiva, aí tem a ver quantas patentes estão dentro, como é que você usa, quanto número de engenheiros que são utilizados na produção, tem vários índices nessa área, a gente vai falar do índice global de inovação também, que a gente pode depois entrar um pouquinho nessa discussão, mas especificamente da CEPAL, nem sei como é que eles calculam isso, mas tem vários indicadores na literatura sobre isso. Então, essa falta, digamos, de complexidade, né, de complexidade estrutural, né, que a gente fala, né, está associada, de certa forma, com uma pauta de exportação pouco diversificada. Né? Então, só para dar um exemplo, né, os países desenvolvidos exportam cerca de $2.000 per capita desse tipo de bens, enquanto que a América Latina, só o México tem esse nível. Né? Então, quer dizer, como é que você tem uma pauta de exportação que, do ponto de vista per capita, né, chega a $2.000? Né? Então, nos outros países, a Costa Rica tem 1.000 por causa da fábrica da Intel na Costa Rica, né? E os outros países estão em torno de 500, né? Enquanto que os países avançados têm um excesso, digamos, uma
surplus de comércio, né, em alta e média tecnologia, que não acontece nas economias da América Latina. Então, isso havia também é um fenômeno regional, né, só do Brasil. Logicamente, o Brasil é líder, como a gente vai ver, mas é um problema estrutural da região, né, em função do padrão econômico que a América Latina desenvolveu. Né. E aqui, então, os dados para esse ano, o Brasil está aqui na rabeira, né, em termos de exportação e importação de média e alta tecnologia em 2014, né? Você vê que a corrente de comércio do Brasil aqui é bem pequenininha, né? Comparado com outros países lá, né? Comparado com outros países, bom, tirando a América, está abaixo, inclusive, da América Latina como um todo, né? Sem falar, digamos, países mais desenvolvidos, entre países, né, emergentes, digamos, a Coreia do Sul está lá na frente, mas bem que a Coreia já é um país desenvolvido, né, no sentido de renda per capita. O Brasil e México e outros países da América Latina, a grande maioria, tirando o Chile, né, e o Uruguai, são países que ainda estão presos, que a gente chama da armadilha da renda média. Né? A gente conseguiu se desenvolver até um certo ponto, chegou a um nível de renda, mas a gente está, se eu me lembro bem, a gente já está há 16 anos que a gente não sai desse nível de renda. Até mais, acho que são 32 anos, agora me esqueci. Enfim, a gente tem um problema de estagnação, digamos, no nosso padrão de competição. Né? Então, começando a olhar para o caso especificamente brasileiro, mas eu também fazendo uma comparação, isso é um problema também na América Latina. Né? Então, quanto a P&D é financiada pelo governo, e grande parte da execução é feita, digamos, pelo setor educacional, pelas universidades. Então, as universidades brasileiras executam muita P&D, né? E pouca P&D executada nas empresas. Isso, logicamente, é um padrão bem diferente quando você olhar, né, para outros países, né? Então, você olhar aqui para cima, a Noruega, aqui as empresas gastam muito mais e executam quase a totalidade, né, dos gastos de P&D. Né? Então, isso é um problema clássico nessa discussão de produção de inovação, que o Brasil já está melhorando, já melhorou bastante até de 2000, esse dado aqui é de 2012, né? Isso, o Brasil já equilibrou um pouco mais isso, né? Mas ainda tem esse problema, quer dizer, as empresas financiam um pouco e executam um pouco, né, pesquisa e desenvolvimento. Né? Fala aí. Aqui pode ser fundações, também que tem Guatemala com orders, né, que em geral é fundação, é dinheiro não governamental e não sem fins lucrativos. Então, talvez aqui a Guatemala com esses orders aqui deve ser talvez ajuda externa, por exemplo. São fundações e são organismos multilaterais que financiam pesquisa na Guatemala, né? Mas tudo que não são empresa nem governo. E também do ponto de vista da pesquisa, que esse gráfico não tinha dados do Brasil, né? Tem um buraco aqui, mas é válido para o Brasil, né? Que a pesquisa está enviesada, né? Uma pesquisa, em vez de você fazer um chamado de desenvolvimento experimental, né? Você faz muita pesquisa básica, tem resultados muito bons, lógico, não vou repetir o crescimento espetacular, né, da produção científica brasileira, né? Mas a experimentação em cima desses resultados, quer dizer, que seria o estágio seguinte, né, para você caminhar para a inovação, toda a região ela fica para trás. Né? Então, isso aqui é só para ilustrar esse ponto. Do ponto de vista, digamos, das empresas, né? Então, como é que as empresas brasileiras gastam em termos de P&D? Então, aqui só para dar uma ideia, né? Em termos do ranking mundial, né? Quer dizer, as maiores empresas que gastavam nesse ano aqui são 2012, né? Era a Vale, a Petrobras, CPFL, Embraer, os usual suspects, né? Que são sempre os 10, assim, umas 10 empresas que não mudam também essa lista. Né? Então, o problema também é que você tem uma diversidade de empresas que investem em P&D que é muito limitada, né? E é muito estável, que é bom, mas, ao mesmo tempo, é ruim que você precisa diversificar a economia. Né? E, logicamente, são empresas grandes que têm impacto em outros segmentos também. Isso que é um pouco parte da discussão mais especializada hoje em dia. Né? Tem a ver, não, a gente precisa ter Embraer, precisa TOTO, Asveg, né? Que é a maior produtora de motores do mundo, né? Que gastam muito em P&D e tem uma diversificação de segmentos muito grande, né? Mas também empresas de recursos naturais, né? Que hoje em dia, antigamente se falava, não, a gente vai ficar só produzindo petróleo, produzindo minério de ferro, mas essas empresas, né? Hoje em dia, a gente vai voltar a falar do caso de petróleo, né? Tem toda uma discussão que os setores de recursos naturais também são capazes de irrigar outros setores, né? No sentido que tecnologias desenvolvidas para petróleo, para mineração, vão ser capazes de ajudar outros setores que estão atrasados, né? Em termos de tecnologia, de produtividade. Então, tem todo um debate hoje em dia que a economia de recursos naturais ela pode ser positiva, né? Não necessariamente é ruim. Em termos de... Quando você faz uma comparação em relação ao conjunto, né, de empresas que mais gastam, né, que, em termos de intensidade de P&D, né?
Então, a gente tem aqui várias empresas de farmacêutica, semicondutores, software, farmacêutica, né? Então, a primeira brasileira que aparece nesse ranking é a Vale, depois a Light, nesse ano, né? A Bematec, que é uma empresa que foi vendida depois, né? Então, você vê que aqui as empresas brasileiras têm um perfil bastante modesto, né? Digamos, entre as maiores, né? Em termos de investimento, né? De P&D. Logicamente, esse ranking muda, mas essas empresas aqui, na verdade, não mudam muito. Esse número de empresas são empresas aqui do setor elétrico, né? A mineração, extração mineral feita Petrobras, e os outliers aqui são a Braskem e a Embraer, né? Que é petroquímica e aviação, né? Então, que são casos específicos no panorama brasileiro, de uma certa forma. Quando a gente olha para pedidos de patentes também, né? Então, a curiosidade aqui, o ponto aqui é um pouco mostrar, né, que você tinha universidades, né, que eram grandes produtores de patentes, que é bom, né, mas o debate todo que você tem, que a Unicamp e a Federal de Minas Gerais, elas eram as tops em termos no Brasil, né, e nem sempre as empresas eram as tops aqui, né. E, logicamente, a universidade aqui tem problemas, né, de continuar. A própria UFMG, na época, quando ela chegou a liderar essa lista de patentes, mas ela não tinha dinheiro para fazer manutenção de patente. Patente é uma coisa que custa cara para você fazer a manutenção e para você brigar com outros que vão contestar suas patentes. Então, a universidade fazer isso é bom, mas tem que saber administrar. Para administrar isso tem que ter dinheiro. A gente pode voltar a falar disso depois. Então, não é que universidades não devem patentear, mas tem que ter uma estrutura para fazer isso, e isso é complicado aqui no Brasil. Eu preciso falar com vocês sobre isso, né? Opa! Ali, acho que é patente PCT, né? É o acordo, né, que você pode depositar no Brasil, mas vale para o conjunto de países, né? Então, são patentes que tem um nível um pouco maior, né? De patentear mais para fora? Não, o PCT você está patenteando fora. O PCT é que permite você, para economizar custo, você deposita no Brasil com a opção do PCT. Você tem, acho que 2 anos, isso mudou recentemente, né? E aí você pode exercer esse direito e agora fazer valer seu direito de patente nesse conjunto de países do PCT. Então, aqui acho que é um pouco você estava falando em termos das patentes, né, que são depositadas no SPTO, né, o escritório de patente norte-americano, né? Então, no período, você vê que o Brasil melhorou bastante, né, de 0,4 para 1,6, né, no conjunto aqui, né? Então, são número de patentes por milhão de habitantes, né? Então, o índice brasileiro foi multiplicado por 4, né? Então, realmente, o avanço acontece, mas quando a gente olha na comparação, a gente está igual ao México, né, mas ainda está atrás da Argentina e de outros países bem pequenos, que, logicamente, aí a vantagem de população, às vezes, também vale, na Costa Rica, Chile, né? Mas, logicamente, quando você olha para a China, Malásia, Portugal, né, países, digamos, emergentes, feito o Brasil, a gente está bem atrás. Então, é questão de fazer comparação, comparar laranjas com laranja e maçãs com maçã, né? E outro ponto que é feito nesse relatório também, né, da CEPAL, né, é que a eficácia do investimento de P&D em gerar patente, né, que também não sei como é que eles geram isso, mas eles fizeram a medida para isso, né? Aqui por baixo deve estar explicado mais ou menos isso, né? O Brasil aparece muito mal, né? Em termos da eficácia de você gerar patentes a partir da sua pesquisa, né? O investimento que você faz em pesquisa. A gente investe muito em patentes, muito dinheiro em P&D, mas tira poucas patentes. Isso necessariamente não é um problema. A gente vai falar depois no final aqui, como o Luca falou, tem estudado muito o setor de petróleo. A Noruega é um país que é igual, nesse sentido, é igual ao Brasil. A Noruega tinha o chamado caso do paradoxo norueguês. A Noruega gastava muito dinheiro em P&D, mas tem comparado a média da União Europeia, que a Noruega não é membro da União Europeia, mas é um membro associado, ela tinha um número de patentes muito pequeno, e continua tendo, né? Então, isso tem a ver com a natureza do setor de petróleo e gás, né? Onde você tem muito segredo industrial de processo, né? Indústria de petróleo, de perfuração, né? É muito ligado a processo, então tem muito segredo, né, de comércio, trade secrets, né, do que patente. Então, mas ela tem uma produtividade de gerar receita e renda para a sociedade muito grande. A gente vai falar rapidamente disso mais no final. Então, isso aqui está medindo isso, né? Não quer dizer que o fato do Brasil ser baixo não é tão ruim, até porque, talvez, por ter uma economia de recursos naturais, né, pela natureza, poderia estar gerando também mais renda para o país, né? E só para comparar, digamos, agora o conjunto de empresas da Coreia, né? Então, a Coreia tem empresas que têm os 10 principais empresas coreanas. Então, o ponto aqui é para mostrar que são empresas de alta complexidade tecnológica, né? Que
que patenteiam mais na Coreia, então não preciso falar aqui do grande nome, que todos conhecem: Samsung, LG, tem um instituto de pesquisa, o ETRI, né, semicondutores, Samsung, Philips, LCD, tem 2 institutos de pesquisa grandes aqui centrais, né? Fala. Como se faz essa conta de patentes, investimento, pesquisa e desenvolvimento? Todo investimento em qualquer tipo de pesquisa, porque esses caras parece que intrinsecamente não gera patentes. Sim, sim. Essa conta é feita, tudo é investido. É feito com tudo, né? Mas, em geral, quer dizer, então, por exemplo, na própria Coreia aqui, né, grande parte do investimento pela natureza, né, que a economia coreana se especializou, né, é no setor de eletrônica, né? Então a gente vê aqui, né, que você vê que todas as empresas aqui, tirando a área química aqui, né, e 2 institutos de pesquisa, que é pesquisa avançada, mas o ETRI é um especializado em eletrônica, então o grosso aqui do investimento e das patentes aqui, né, são para empresas e institutos na área de eletrônica e a Conexa, né, que tem displays, né, tem a parte de semicondutores, então toda a rede, né. Logicamente, a Coreia ela é grande exportadora de eletrônica, mas também tem outras áreas que eu posso falar depois, quando a gente falar de petróleo, que tem a ver com o setor pesado, né, toda a parte de construção naval, né. Então, a Coreia é o maior produtor hoje em dia de navios a gás. Então, com essa crise do gás, a Coreia está nadando de braçada. Logicamente, não quer dizer que eles estão bem. As empresas coreanas, algumas empresas coreanas do setor de construção naval estão falidas. Então, o fato de você ter muitas ordens não quer dizer que você seja capaz de competir com os chineses. Então, a gente pode depois complicar essa história aí. Mas só para ilustrar, então, você está certo. Países têm especialização, né, do ponto de vista de investimento, né? Eu tinha um outro quadro aí que eu falava disso, né, que alguns países, a Suíça, por exemplo, só investe muito na área farmacêutica e biologia, né? Porque você tem indústria farmacêutica, que é o forte da Suíça. Não quer dizer que ela não faça equipamentos pesados, né? Tem outras coisas também, né? Então, mas sim, países vão ter especialização e as patentes vão refletir, né? Eu tinha um gráfico disso, mas tinha muita informação para incluir, mas obrigado que você fez a pergunta, a gente cobriu isso. E quando você vai para o caso brasileiro, você tem uma certa dispersão, né? Quer dizer, você tem Petrobras, tem Embraco, é parte de compressores, né? A chamada antiga Whirlpool, que mudou de nome, né? Empresas multinacionais, tem um pouco de química, Bayer, calçados, a Grandene, farmacêutica, Mali, Metal Leve, isso aqui já mudou, né? Que a Mali era grande fabricante de autopeças brasileiro, né? Uma empresa de biotecnologia. Então, quer dizer, o ponto aqui é que você tem uma dispersão muito grande, você não tem justamente o seu ponto da especialização, né? Então, a Coreia se especializou, digamos, na parte de eletrônica, grande parte do gasto, grande parte das patentes das principais empresas são especializadas. Então, no Brasil, você tem uma diversidade que poderia ser bom, mas, logicamente, a escala das patentes é bem menor, né? Então, você acaba dispersando o recurso nesse sentido. Não quer dizer que você tem que ter uma política de seleção ou de escolher qual setor, né? Mas como é que o governo poderia orientar ou não, né? Quer dizer, para você ficar forte em alguma coisa, né? Que a gente tem muitas empresas que são boas, Petrobras, Embraco, né? Tem multinacionais, a Metal Leve é um caso clássico que sobreviveu à crise dos anos 70, dos anos 90 e 2000, né? Mas hoje em dia é uma empresa alemã, né, que faz parte da Mali, né? Você tem uma diversidade, né, que reflete um pouco a estrutura econômica brasileira. Opa, eu apertei aqui errado? Não. Então, olhando o número de patentes no Brasil e da Coreia, então, só para mostrar o contraste o número de patentes brasileiras, né, e o da Coreia, como é que cresceu, né? Então, a divergência vai começar aqui no final dos anos 80, que a gente falou, a década de 80 na América Latina foi chamada década perdida, a Coreia decolou, né, o Brasil estacionou, né? Então, quer dizer, que a gente olha aqui, o Brasil melhorou bastante a patente, né? Aqui são patentes por número total de patentes, né, depositadas. Então, mas a brecha aqui cresceu muito, né? Então, isso é que faz a diferença no final das contas. Logicamente, um problema que tem no Brasil tem a ver com a estrutura, né, do marco regulatório patentário, né? Então, no primeiro, tem a questão de como é que número de pessoas, né, que vão patentear, né? Então, o Brasil tem um número pequeno, né, de pedidos de patente, né, comparado com países mais centrais. Mas o Brasil tem um problema também o tempo que demora para tirar uma patente no Brasil é muito grande. Isso aqui, dado que são 2010, houve algumas melhoras, mas ainda diminuiu o atraso, né? Mas aqui demorava, não sei, cada examinador tinha 600 casos para examinar. Então, você vê que era, na verdade, semelhante ao Japão, né? Que tem esse problema também, só que o Japão patenteia 100 vezes mais, né? Relativamente falando, né? E o tempo que demora também no Japão até demorava mais que o Brasil, né? Mas o Brasil demora muito, né? O Japão tem um backlog, porque aí tem
a gente pode falar isso depois também, quer dizer, diferentes países, segundo as suas especializações, têm diferentes estratégias de patentear. Empresas japonesas, tradicionalmente, né, aí tem uma questão de custo, né, então o marco regulatório de cada país vai determinar isso, né? Os japoneses patenteiam demais. É um pouco da estratégia das empresas japonesas para, a gente chama, fazer um cercado de patente. Então, você cerca em torno de você, patenteando tudo e qualquer coisa em relação ao produto que você está desenvolvendo, e também patenteiam para desviar, né? Patente, uma vez que você produz uma patente, seu competidor sabe o que você está fazendo. Então, o japonês também tem vários estudos que mostram isso. Eles patenteiam para um lado para parecer que você está indo para lá, mas você está indo para cá. Então, por isso você tem esse número grande. Então, isso são estratégias que países têm, né, que estão ligados ao marco regulatório, à estrutura do país. Né? Então, agora, depois dessa primeira apercia aí, né, sobre o caso brasileiro, vamos olhar agora um relatório bastante recente, né, que é o chamado Global Innovation Index, que faz uma síntese disso tudo, né, e para te trazer agora o caso brasileiro no momento atual. Né? Então, isso aqui é do Global Innovation Index em 2021, só para a gente ter uma referência, né? Então, o Brasil tinha um score geral de 34,2 de 100, então a gente estava na posição 57, no total de 130 países. Então, agora, olhando o lado relativo, mais comparativo direto, né? Esse é digamos, é um índice, né, que é feito para o Fórum Econômico Mundial, né? Então, tem uma certa aceitação bastante alta, né? Eles estão bastante rigorosos dentro do índice, vocês podem buscar, tem uma série de indicadores que estão por detrás disso tudo, né? Vocês podem buscar na internet, tem toda. Acabou de sair, eu aproveitei que acabou de sair, 2 semanas atrás, o 22, então a gente vai trazer alguns dados disso aqui. Né? Eu trouxe isso aqui primeiro para mostrar como é que o Brasil evoluiu desde 2011. Né? A gente estava com 37, caiu para 36, foi caindo, e 2021 estava com 34, né? O score do Global Innovation Index. Agora, olhando para 2022, né, que esse relatório do GII que acabou de sair, né, então, apesar de que o Brasil ter subido, né, 3 posições no GII em relação a 2021, o investimento em inovação, esse é o comentário, né, do relatório, né, ainda está caindo. Né. O caso do Brasil está 7 passos para trás, digamos, na melhor marca, que foi 47 em 2011, então a gente caiu, né, em relação à marca aqui. O Brasil agora está em 54, de 57 foi para 54, então andou para frente. Um país agora de 132, aumentaram 2 países também. Né? Então, o progresso, né, esse é um comentário da Confederação Nacional da Indústria, né? Não quer dizer que o país está bem, né, na agenda de inovação, na medida que os investimentos têm caído, né, todo ano. Então, a crise, né, da ciência, tecnologia e inovação brasileira, né, refletida em parte nisso aí. Né? Mas, por outro lado, né, o argumento aqui que é feito por que o Brasil conseguiu galgar 3 posições, né? Apesar do Brasil ter caído, digamos, na chamada Innovation Inputs, ou seja, onde gasto de PD é um dos inputs, né, um dos insumos para isso, né, caiu de 2 posições de 56 para 58, o país subiu 6 posições no ranking de inovação, do resultado de inovação, de 59 para 53, que mostra a melhoria. Então, um pouco a gente está fazendo mais e melhor, fazendo melhor, né, com menos dinheiro. Né? Então, isso é um pouco o argumento que é feito aqui. Né? Então, acho que aqui o diretor de inovação da CNI falando, né, em termos de investimento em inovação, o Brasil está numa situação pior, entretanto, os atores, né, do ecossistema brasileiro de inovação têm fazido mais com menos e conseguiram melhores resultados de inovação, apesar da queda de recursos e investimentos. Essa interpretação é um retardo na obtenção de resultados em relação ao investimento. Sim, os investimentos estão caindo, né? Mas, quer dizer, os atores... mas os atores são um pouco o argumento que os atores se adaptaram, né? Que os atores se adaptaram e conseguiram fazer mais e melhor. Sim. Então, a minha pergunta é exatamente na minha direção do só que eu formular a forma de pergunta. Sim. Qual é o tempo típico de retardo entre investimento e resultado? Uhum. Quer dizer, qual é a escala de tempo típico? Não, isso é difícil de responder isso, porque, voltando para a questão da especialização, né, quer dizer, vocês sabem disso, diferentes setores, né, diferentes áreas disciplinares vão ter diferentes tempos de pesquisa mesmo, né? Então, usando uma comparação com as diferentes áreas disciplinares, o tempo de pesquisa é bem diferente, né? Em física, dependendo da área, né? Só para dar um exemplo, eu estava conversando recentemente com um aluno da PUC, né, que está querendo criar uma empresa, não sei porque a gente começou a falar de supercondutores, né?
E aí eu me lembrei que quando eu dava aula de empreendedorismo tecnológico, tinha uma empresa que saiu do laboratório do MIT, só para te dar um exemplo do gap, né, que você tem aí, né, do wide gap que você tem, né? Então, essa empresa começou a fazer pesquisa, lá, digamos, no X0, que era 20 anos antes até ela botar o produto na rua. Então, desde um princípio de supercondutividade que foi descoberto lá na bancada do laboratório, né, depois foram investidos, acho que $5 bilhões ao longo de 20 anos. Aí, quando ela consegue já lançar o primeiro cabo é supercondutor, né? Ela lançou esse cabo lá, foi em 2000 e pouco, né? Quando eu usava esse cabo, que chama American Semiconductors. Na verdade, era investida pela Pirelli. Quando ela lançou esse cabo, ela já tinha gasto 5 bilhões. Esse mercado de cabos supercondutores era um mercado que, naquela época, já estava um mercado que era um mercado de $7 bilhões, porque era o quê? Lá está falando dos anos 2000, quando você começou a ter, digamos, grandes call centers, né? Grandes centros e também grande a parte das empresas, os bancos de investimentos, né, como vocês sabem, começaram a ter uma necessidade de uma precisão, uma rapidez, né, de acesso à informação muito alta. Então, você ter energia limpa e sólida e estável, né, era fundamental. Então, esses cabos supercondutores, né, que eram cabos caríssimos, ligando, digamos, data centers e ligando empresas de investimento e bancos de investimento e a Bolsa de Nova York, né, você ganhar um milissegundo até mais, né, te dava uma vantagem comparativa tremenda. Então, esse mercado surgiu naquele momento. Nessa empresa, depois de 20 anos ter gasto 5 bilhões, ela tinha praticamente 70% desse mercado, que um ano era 7 bilhões. Então, só para te dar uma ideia, num caso extremo, né? E, logicamente, tem outras áreas que vão muito mais rápido, né? Quando você vai a áreas de internet, hoje em dia, o acesso ao mercado é muito mais rápido porque você tem toda uma infraestrutura, né, de apoio, né, para você crescer, né? Então, também varia que a gente chama de ativos complementares, né, que você tem em diferentes segmentos, né, de indústria, digamos, de tecnologia, né? Quer dizer, se você precisa, que ativos complementares você precisa ter advogados especializados em patentes, você precisa ter mais gente de marketing, por exemplo, né? Quando você está mais na internet, você precisa ter acesso ao mercado, precisa adquirir clientes, então você precisa ter uma infraestrutura de apoio, né? Quer dizer, se a empresa for fazer tudo isso, vai demorar muito, é muito caro. Mas se você tem empresas que já fazem consultoria de marketing, já fazem desenvolvimento, né, de aquisição de clientes para você, como o Brasil hoje em dia tem um ecossistema nessa área bastante sofisticado, né? Isso cai muito tempo de você criar uma inovação nesses serviços para o mercado, né? Então, só para te dar... Mas quando você vai, tipicamente, para áreas mais tecnológicas, né? Quer dizer, que realmente são tecnologias disruptivas, né? O tempo pode ser muito longo, né? Sem falar no setor, não vou nem entrar no setor biomédico, né? Que aí o setor também demora 15, 20 anos, né? Entre a bancada, a descoberta no laboratório até chegar no mercado, né? E cada segmento, né, só para ilustrar isso, né, cada segmento tem o seu padrão de inovação, né? Quer dizer, o padrão de inovação no setor farmacêutico, como vocês sabem, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, né? Você tem pequenas empresas que fazem a pesquisa básica, chegam com resultados, então essas empresas são compradas pelas farmacêuticas, ou são licenciadas para farmacêuticas, que aí sim, porque quando você começa a fazer testes clínicos, né, se você gastou X aqui, você vai gastar 10X na parte de teste clínico. Você vai gastar 100X para comercializar esse produto. Então, quer dizer, você tem um crescimento da necessidade de capital é muito grande. Por isso que você tem esse sistema que pequenas empresas fazem P&D no laboratório, né, saem da universidade, criam startup, licenciam ou são vendidas para uma grande farmacêutica, uma Johnson & Johnson, uma Roche, uma Bayer, né? E aí elas vão fazer os testes clínicos e aí vão levar para o mercado porque elas têm um acesso ao capital diferenciado para passar 3, 4 anos, né, fazendo um teste clínico, depois fazer o marketing disso, né? E, logicamente, aí tem que limpar, né? Quer dizer, tem estatística que mostra só 1 de cada 100 moléculas, né, que são desenvolvidas chegam ao mercado. Então, é um processo extremamente caro e demorado. Então, só para ilustrar a sua pergunta, não sei se respondi completamente, mas é um pouco, a natureza é bem diversa, segundo a indústria, e, logicamente, diferentes países que são especializados em diferentes indústrias vão ter que ter diferentes estruturas, né, para responder essas necessidades. A gente pode voltar a falar disso mais adiante. Então, aqui olhando, né, no caso brasileiro, na comparação, né, então o Brasil está aqui na posição 54, né? Então, olhando agora, olhando no grupo de países, né, que se chama do middle income, né, que o Brasil é um país de renda média, como eu falei, está preso na armadilha da renda média há 30 anos. Entre os países de renda média, o Brasil está na 9ª posição e na América Latina está na 2ª posição. Quem está em primeiro na América Latina é o Chile, né? Então, logicamente, você pode dizer, não, o Chile é menor, é mais fácil, é
É um país que tem basicamente uma monoindústria, né, que é o cobre, né, mineração de cobre principalmente. Então, eles são capazes de se especializar. Por natureza, eles são especializados, né? Mas, no ponto de vista, quando você olha o Brasil nos países de renda média, ele está em nono lugar, que não é uma posição tão confortável, né? Porque a gente está competindo com outros que estão na nossa frente, né? Em termos do tipo de produtos, né, que a gente produz e exporta também, né? Outra forma de olhar isso, então, quer dizer, esse índice, né, o índice global de inovação, né, ele é quebrado, né, entre várias, que eles chamam de pilares de instituições: capital humano e pesquisa, infraestrutura, sofisticação de mercado e sofisticação de negócios. Aqui tem os outputs, né, o conhecimento, aqui knowledge and technology outputs, aqui tem patentes, né, e são calibrados por PIB, né, por paridade de compra, etc., né, e, digamos, chamados outputs criativos, né. Então, eu marquei aqui duas coisas. Primeiro, a gente está muito para trás na parte institucional, ou seja, no marco institucional, em termos de você criar negócios, de você desenvolver negócio, o tempo que demora para você abrir uma empresa, fechar uma empresa, é muito grande, né? Então, a nossa parte institucional é a gente é muito ruim, né? Então, por isso que a gente está 102 entre 132, né? Então, está lá na rabeira, né? A gente está relativamente bem aqui no meio, né? Entre o overall, capital humano e pesquisa também é razoável, infraestrutura está alta até, né? Sofisticação de mercado e a sofisticação de business também a gente está mais ou menos baixa, né? Tá na frente, quero dizer, né? Que a gente está com 35. Então, as empresas brasileiras são relativamente sofisticadas, a gente está no primeiro tier ali, né, das 130, no primeiro quarto, né, das 132. Mas os nossos resultados, né, são bastante positivos, né, em termos, a gente está mais ou menos equilibrado, né, em relação ao resultado, como foi falado, né. A gente está com no ranking de 55 de knowledge outputs, né, na posição 54 de índice, 51 em creative outputs, está melhor. Então, logicamente, esses índices, né, são complicados, né, pode-se fazer várias críticas a ele, mas é uma forma de você gerar essa comparação, né, e tem muita inteligência aí por detrás, né. E uma coisa curiosa, né, que eu anotei aqui embaixo, né, a gente pode dizer, na última década, né, alguns países da América Latina ganharam posições, né, subiram mais do que 10 posições, e o Brasil e a Argentina experimentaram uma aceleração, digamos, no aumento no ranking nos últimos 5 anos, ou seja, nos últimos 5 anos o Brasil deu uma acelerada de crescer mais no ranking. Quer dizer, não quer dizer, isso pode ser uma coisa conjuntural, né? Fala. Não sei te dizer, eu também quando eu estava olhando para isso, tem Moldávia, tem Irã, tinha a República de Brunei aí também, que tem uns índices bastante bons. Então, é um pouco, quando você começa a fazer índice, entra um pouco de tudo, né? Então, porque talvez a Moldávia pode ter boas instituições, né? Se bem que ela está em 98 aqui nas instituições, né? Está na frente do Brasil, né? Não, aqui são instituições no sentido mais amplo de sociologia, né? São regras de negócios, né? Quanto tempo que demora para você abrir uma empresa, qual a dificuldade de você contratar e despedir empregados, né? E como é que você faz esse processo, né, de colaboração entre empresas também, então, se você tem lei antitrust ou não, né? Então, são vários, vocês podem olhar depois do chamado, né, pilar de instituição, tem vários indicadores lá relacionados a isso. Significa que você está atrás, você está com um índice muito ruim, suas instituições são ruins, né? Porque são 132, você está no ranking 102, você está lá no último quarto, lá, né? No último quartil, né? Opa! Uhum. Não sei se você está falando de puxar o network, ou você está falando que a gente chama de ciência política de captura. Quer dizer, o que você está dizendo, quer dizer, se o setor de negócio brasileiro é tão sofisticado, por que ele não é capaz de transformar o governo, né? De capturar o governo e, digamos, adaptar as leis para as suas necessidades, né? Então, esse é um problema aí da política brasileira, né? Quer dizer, o setor de negócio, o lobby brasileiro das indústrias, né, apesar de ser forte, mas quando você olha para a indústria, o lobby brasileiro já foi muito forte, né? Porque você pensa que a indústria hoje em dia representa menos de 1/4 da economia brasileira, você pensa que ela não tem tanto poder, né? Além do mais que, bom, a indústria estava essencialmente concentrada em São Paulo, hoje em dia está muito mais fragmentada, né? Então a indústria se fragmentou, se diversificou, o setor de serviços, né, que cresceu, é um setor fragmentado, né? Então, do ponto de vista de lobby, né, e capacidade de influenciar a política de governo, hoje
você tem uma variação muito grande hoje, né? O setor forte, por estar concentrado em São Paulo, se esvaiu, né? E o próprio setor industrial se esvaiu, né? Ao longo do tempo. Então, isso talvez, não estou dizendo que é uma explicação, mas só uma tentativa de entender, não é uma explicação. Uhum. Você está dizendo o germe na estrutura brasileira de quê? Não entendi. Uhum. Sim, tem avanço, né? Toda essa parte de melhorar, digamos, a criação de empresa, né? Como é que as empresas funcionam, mas a estrutura tributária brasileira ainda é um desastre, né? Então, qualquer coisa que você faz, se você tem negócio em outro estado, né? Eu tenho investimento em várias empresinhas pequenas, é um atraso, infelizmente, né? Então, isso você perde muito tempo, né? Aí, quando existe história, essa estrutura tributária ela foi criada lá atrás, né? Inclusive, que o setor industrial era muito mais forte. E aí a pergunta que então, naquela época, lá atrás, esse setor industrial muito mais forte não criou, já que ele tinha uma capacidade de lobby muito maior, não criou as adequadas. Sim. Bom, em parte disso é que a indústria brasileira, de forma geral, né, é bastante oligopolizada, né? Então, grandes empresas elas têm capacidade de pagar isso e a gente, o consumidor, paga o custo final disso, né? Então, quer dizer, então o problema, como é que a gente está falando, a gente falou lá no começo, né? Inovação é você criar novas tecnologias para você dinamizar, diversificar, etc, etc. Então, tá bom, você tem um setor oligopolizado que paga essa conta e transfere para a gente. Então, ele controlou isso lá atrás, controla até em grande medida hoje, porque não? Você tem imposto, você tem multiplicidade de ICMS, etc., ela paga, né? Então, ela tem poder para isso. Poder econômico para isso, e de manter até talvez, né? A gente vai entrar numa teoria de conspiração, mas, em princípio, né? Não, eu estou falando, a minha consideração, que é a teoria da conspiração, não é a sua, de achar que elas estão controlando ainda, né? Porque também o controle, apesar de elas estarem oligopolizadas, você tem uma diversidade maior, né, hoje em dia, né, na economia política brasileira. Né? E tem a ver em parte também, né, com a questão federativa brasileira, né, quer dizer, então, à medida que a indústria ela se fragmentou, hoje em dia você tem representantes industriais, né, que era só em São Paulo, hoje em dia estão espalhados pelo país inteiro, né? Dá uma concentração no sul e sudeste, mas você tem uma diversidade maior, então a questão federativa acaba jogando um papel aí nesse, não de travar, mas digamos de você estar um chamado stalemate, um estado que você não consegue andar para frente, né? Porque os diferentes interesses federativos vão bloquear, né? Porque ninguém quer perder ICMS, ninguém quer perder a sua indústria, né? Então ninguém está pensando no plano geral do país, né? E cada um está defendendo o seu a nível estadual ou regional, né? Então isso acaba não, a gente avança, mas avança muito devagar, né? Um avanço incremental. E aqui tem um panorama geral, depois vocês podem olhar lá nesse Global Innovation Index do resultado, né? Então, só para chamar a atenção para um par de coisas aqui. Então, no ranking nacional a gente já estava 102, né? No ranking de capital humano, né, e pesquisa a gente está no ranking de 50, né? E aqui tem alguns pontos, né, em relação ao ranking de pesquisa e capital humano, né? Então, esses pontos aqui brancos, né, são que é uma fraqueza, e os pontos cheios são uma força, né? Então você vê que em pesquisa e desenvolvimento a gente tem vários pontos de forte, né, strengths, né, e na parte aqui de educação você tem um problema, principalmente de educação terciária, universitária, e logicamente números de graduados em ciência e engenharia, que a gente sabe, né, a expansão, digamos, do ensino superior brasileiro foi tremenda, né? Mas a expansão de graduação, de quantos formandos em engenharia e ciência no Brasil, a gente ainda está patinando, né? Então isso aqui está refletido aqui nesse índice aqui, né? Graduates in Science and Engineering, né? Que é visto como uma fraqueza aqui, né? E também a mobilidade, né, do setor terciário para dentro, né? Isso aqui direito que é isso também que é visto como uma fraqueza. Então e outro ponto, e aí você tem outros indicadores aqui que eu vou mudar depois, vocês podem olhar com calma nisso aqui. Mas era só para ilustrar alguns pontos, né, em relação por que é difícil você avançar na inovação brasileira, né? Fazer agora mais 2 pontos rápido em relação à internacionalização, né? Quer dizer, então, inovação hoje em dia, a gente falou muito de Brasil, falou muito de países, né? Mas, na verdade, hoje em dia, é um sistema global, né? Então, isso é só para ilustrar um caso aqui da grande empresa alemã, principalmente de autopeças, a Bosch, mas a empresa de eletrônica, né?
como é que ela cresceu, né, o custo, né, como é que ela gasta em P&D, né? Então, você vê o crescimento do P&D da Bosch, né, entre 2005, né, de 3 bilhões aqui de euros, milhões de euros, né, para quase, então dobrou, né, de 2005 a 2016 em 10 anos, né? Mas o ponto aqui é que o número, digamos, de pesquisadores da Bosch, né, ao redor do mundo, né, cresceu quase 3 mil para quase 60 mil pessoas, e metade, né, estão distribuídos não na Alemanha, mas estão em diferentes empresas alemãs. Estão mostrando que você tem uma globalização da P&D, né, do ponto de vista da P&D corporativa, né, quer dizer, que grandes empresas multinacionais, hoje em dia, elas fazem, na verdade, a Bosch, esse dado da Alemanha, e todas as grandes empresas alemãs, eu tenho um colega que trabalha diretamente sobre isso, né, isso é parte tirada de uma apresentação dele, né, mostrando que todas as grandes empresas alemãs, hoje em dia, elas gastam, tem mais pesquisadores fora da Alemanha do que na Alemanha. Então, isso é uma indústria, digamos, para alguns países, né, capturar esse centro de pesquisa e, logicamente, os empregos, né, que vão nessa área corporativa, né, dessas empresas industriais. E aqui um pouco olhando, então, como é que países capturam, digamos, o investimento estrangeiro direto em P&D em relação ao investimento estrangeiro direto, né? Então, a gente vê que a China, né, cresceu bastante nesse investimento estrangeiro direto em P&D, então ela capturou muita P&D, né, internacionalizada, e a América Latina recebeu só 4% desse investimento estrangeiro direto, né, em P&D. Que nesse período, né, 2012, 2015, então a América Latina está aqui do lado direito, né, a gente recebe uma percentual de investimento estrangeiro direto bastante alto, né, mas a gente não captura, digamos, o investimento estrangeiro direto em P&D. Né? Então, isso tem a ver com a questão institucional também, como é que você atrai isso. Isso é uma coisa que, quando há 20 anos eu trabalhei no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, já se falava disso, né? A gente conseguiu atrair alguns centros de P&D de empresas multinacionais, né? Até hoje tem uma força-tarefa para isso, mas a gente está longe, digamos, de ter um desempenho da China, da Malásia, principalmente da Índia, né, mais recentemente, que atrai esses grandes centros de P&D. Né? Isso tem a ver, logicamente, com o padrão de especialização. Né? Então, se a Índia, como se especializou em termos de produzir software, ela atrai, digamos, centros de pesquisa na área de software. Né? Então, cada vez mais. Está entrando na área de semicondutores, centro de pesquisa, desenho de semicondutores está indo para a Índia, né? Agora com a crise da China, então você está tendo um rearranjo, né, das cadeias produtivas, as cadeias de P&D também. Né? Então, muitos centros de pesquisa estão saindo da China, estão indo para a Índia, para o Vietnã, para a Malásia, então você tem todo um rearranjo dessa pesquisa global. Né? Então, isso é um pouco só para fazer esse ponto, né? Quer dizer, a gente tem que pensar inovação, sim, numa perspectiva doméstica, mas cada vez mais numa perspectiva global, porque é uma indústria global, né? Uma atividade global. Né? Isso aqui, como eu falei, acontece com todas as grandes multinacionais, não só americanas, não só alemãs, mas também americanas, japonesas, né? Japoneses menos, né? Estão atrasados em relação a isso, mas todos os outros segmentos também são bastante globalizados. Né? Então, só para falar um pouco, alguém tem alguma pergunta até aqui? Que agora a gente vai falar um pouco, eu falei com o Lucas, fazer meu proselitismo sobre como é que a inovação deve ser. Né? Tá bom. Tem mais 20 minutos? Não, acho que dá para passar, que aqui é mais... Dá uma corrida aqui. Desculpa que aqui a gente vai voltar no... Isso aqui foi um corte e cola, né? Como se pode ver, de diferentes apresentações, então a gente vai de inglês, português para espanhol. Então, aqui um pouco... O que seria uma estratégia de inovação, né? Do ponto de vista do pensamento mais moderno, né? Então, foca no chamado evento empreendedor, né? Aqui falando principalmente na formação de cluster, né? De aglomerações de empresas inovadoras, né? Então, o locus clássico, a referência disso, né? Que todos vocês sabem, é o Vale do Silício, né? Que foi a primeira grande região inovadora, né? Que começou a gerar empresas de startup, está ligado por culpa de vocês físicos, né? Que criaram os transistores e aí deu origem ao Vale do Silício, né? Então, e aí você começou a ter uma concentração de empresas, toda essa lógica, né? Que você tem a inovação ocorre de forma local, né? Centrado numa região, né? Você tem os chamados espraiamentos, né, transbordamentos de inovação ocorrem, digamos, tem estudos que mostram na distância de 20 quilômetros, né? Então, essas regiões inovadoras se tornaram objeto, né, de estudo, né, e parte da discussão, né, que vai dar essa teorização do papel do empreendedorismo, né, no desenvolvimento da inovação, está ligado a essa experiência do Vale do Silício. Né? E a experiência do Vale do Silício é uma experiência que pode se pensar que é única, mas, ao mesmo tempo, pode ser generalizada. Né? Independentemente se ela pode ou não ser generalizada, a verdade é que nos últimos 30 anos, né, todo mundo tenta replicar o Vale do Silício, né? E, logicamente, com diferentes graus de sucesso. Né? Então, a teorização em cima dessa figura do empreendedor, né, das empresas startups, está ligada a essa experiência do Vale do Silício. Depois, se quiser, a gente pode voltar a falar um pouco mais, que eu dava um curso só sobre isso. Mas, então, quer dizer, tirando
grande parte disso vai sair da experiência do Vale do Silício, né? Então, a decisão de você se engajar na formação de uma empresa. A gente vai entrar agora na parte um pouco de teoria de empreendedorismo, né? Quer dizer, como falou, a gente falou, eu falei no começo, o empreendedorismo não é você simplesmente criar a empresa e manter a empresa viva, né? O empreendedorismo está ligado ao empreendedor em si, né? Então, a decisão de você criar uma empresa que é um evento importante, digamos, da inovação empreendedora. Então, por que isso? Logicamente, a grande dificuldade de você fazer pesquisa nessa área, né, um pouco feito vocês, né, buscando partículas que não existem, né, é você também buscar saber por que as pessoas não criam mais empresas, assim, se você saber se não tem empresa. Então, como é que você acha isso, né? Se é a dificuldade de você, digamos, verificar, digamos, essa tese, né? Mas então você vai olhar para algumas características, né, de locais empreendedores. Então, uma primeira característica, os fundos de capital de risco, no Venture Capital, chamado capital social de apoio, né, que vai falar das redes de apoio, né, que são criadas, né, nas diferentes regiões inovadoras, né? E aí tem a ver com culturas, né? O serviço de apoio ao empreendedor, que eu falei anteriormente, né? Então, você tem cada região ou cada especialização vai ter talvez uma série de serviços que são diferentes, né? E, logicamente, a universidade de pesquisa, né? Então, lógico, na primeira geração de estudos do Vale do Silício, né, se falava muito, não, o Vale do Silício surgiu porque tinha Stanford lá, né? Na verdade, Stanford é um detalhe importante, né, dentro da história do Vale do Silício, né? Mas você tinha outras regiões com universidades, com grandes universidades de pesquisa, né, que não foram para frente. Inclusive, uma colega minha do MIT, que foi o primeiro livro sobre isso, alguém se interessar mais para estudar isso, acho que ela está mencionada aqui adiante, a Annalise Saxena, né, que ela fez um primeiro estudo que foi brilhante, comparando o Vale do Silício com o MIT, né, a região de Boston com a região de São Francisco. Né. Então, você tem duas universidades de pesquisa, por que o Vale do Silício foi para frente e Boston ficou para trás do ponto de vista de inovação na área de eletrônica, né, principalmente de criar as grandes empresas de semicondutores, né, e tinha muito a ver com a questão da cultura, a cultura empresarial, né, que a gente está falando aí. Então, um pouco também complexificando um pouco a questão, você tem culturas nacionais de inovação, mas você tem culturas locais de inovação. Então, o Quebec tem uma estrutura industrial mais antiga, né, de empresas de eletrônica da era anterior, né, quer dizer, empresas Highton, empresas que faziam válvulas, rádios, né, que foram importantes para o esforço de guerra, né. Logicamente, o transistor vai ser descoberto na costa leste, mas vai ser desenvolvido na parte de pesquisa das empresas na costa oeste, na região do Vale do Silício, né? Mas as empresas que foram criadas em Boston, elas eram muito hierárquicas, né? Então, elas tinham um problema de você passar informação dentro das empresas, entre as empresas, muito grande, porque as empresas eram muito fechadas. Tinha uma hierarquia muito forte, uma competição muito estanque entre elas. Enquanto no Vale do Silício, né, os cientistas que circulavam entre Stanford e as empresas eram muito mais abertos, por não ter uma estrutura industrial tão hierárquica que feito no Vale, feito na região de Boston. Você tinha uma troca, digamos, de empregados, e isso tem a ver, então, com culturas e, de uma certa forma, instituições locais, né? Quer dizer, a Califórnia tem apesar de você ter uma legislação trabalhista nos Estados Unidos, diferentes estados, né, tem margem de manobra para você adaptar a sua legislação trabalhista. Então, na Califórnia, você tinha uma capacidade de circular empregados muito maior, né? Então, você teve uma troca muito mais grande de informações e por isso que o setor de semicondutores vai crescer, né? Que as empresas se multiplicavam. O pessoal saía da Fairchild para criar a Intel, para criar outra empresa, e aí você multiplicava essa densidade de empresas, né? Que todo mundo subia junto com a maré, né? Grosso modo. Desculpe aí. Aham. Eles fizeram muita inovação. Saiu tudo de lá e era de Nova York. Sim, sim. É isso que eu falei, foi na costa leste, né? A invenção do transistor foi lá. Mesmo com todo o Vale do Silício, o esforço que foi feito, Uhum. a Bell Labs foi em laser, foi com transistor, computadores, Sim. funcionamento teórico, várias outras técnicas. E saíram de lá. Você teria algum comentário sobre isso? Eu posso comentar muito disso, que minha tese de doutorado foi sobre isso, mas sim, vamos deixar para o final, só para a gente chegar no final. Eu me lembro, no final eu posso comentar, mas comentando muito rapidamente, né? Tem a ver, o Bell Labs tem a ver o transistor, né? Foi inventado na costa leste, né? Mas o fato do Bell Labs ser uma grande empresa hierárquica, né? Ela fazia muita coisa. Então, o transistor era mais uma invenção, entre outras, né? O transistor foi inventado para você melhorar, digamos, a qualidade da recepção, né, das comunicações da costa leste para oeste. Então, isso resolveu um dos problemas que ela tinha, né? Mas era uma grande empresa que, justamente logo depois da invenção do transistor, né, o Bell Labs foi objeto de uma ação antitrust do governo americano, né, que quebrou a AT&T, né, que era a companhia mãe do Bell Labs, né? Isso, então, e parte da quebra da AT&T, né, da forma da legislação antitrust, foi que as patentes do transistor, né,
o Departamento de Justiça norte-americano obrigou, digamos, o Bell Labs a licenciar o transistor, né? Então, isso foi objeto da minha tese de doutorado. Isso fez o quê? As licenças para você fabricar semicondutores a Bell Labs, a TIT tinha que vender se alguém quisesse comprar. Então, se você olha a história da indústria de semicondutores, em 1955, quem era o principal, isso foi inventado em 48, 49, né? As primeiras empresas começaram a surgir em 51, 52, ainda grandes empresas, né, que estavam licenciando do Bell Labs, mas quem era o principal produtor de semicondutores em 55? O país que produzia mais semicondutores em 1955. Como é que dá um chute aí? Japão. Por quê? Porque o Japão licenciou. O Japão não tinha... O Japão tinha feito pesquisa em física do estado sólido, né, mas não tinha. Mas ele licenciou isso, aí tem a ver com questões de mercado, né? Então, o fato que o Japão foi capaz de desenvolver uma indústria eletrônica rápida, né, com a demanda no mercado doméstico, produção de semicondutores, quanto mais você produz, mais você ganha produtividade. Então, o Japão rapidamente dominou essa indústria. Mas a gente pode voltar, que minha tese eu olhei o caso do Japão e da França. E a França ficou para trás pelo contrário, porque a França inventou o transistor em paralelo, mas não conseguiu desenvolver uma indústria. Então, você tem um contraste aí. Ele criou a Shockley semicondutores, aí saiu o The Famous Seven, né? Quer dizer, a Shockley quebrou, foi para Fairchild, aí criou a Intel, criaram várias outras. Então foi isso. Ele era um racista, era um cara horrível. Foi o Shockley e o Brattain, que depois foi, acho que o único que ganhou 2 prêmios Nobel, né? O William Brattain. Então, sim, eu era uma pessoa horrível, mas ele foi fundamental para a indústria, no sentido que ele foi para a costa oeste, né? Criou a Shockley Semiconductors, que quebrou rapidamente, criou a Fairchild, que aí você vai no Vale do Silício, tem uma árvore genealógica da indústria, né, que mostra isso direitinho. Então, só para ilustrar esse ponto aí da questão da decisão empreendedora, né? Então, como é que você cria uma empresa, a importância de você criar uma empresa, né? Então, regiões inovadoras, né? Isso também é muito de forma sintética, a gente pode voltar para esse tema, né? São regiões que têm pessoas com alto nível educacional, com alta renda, né? E tem empreendedores, então, adaptam e, quando crescem, criam os tipos de recursos que necessitam para apoiar suas atividades. Um pouco, né, que eu acho que foi o Luca que falou, você, né, na questão da captura política, né? Então, isso aconteceu na Califórnia, né? Quer dizer, os empreendedores começaram a criar empresas e começaram a modificar, digamos, a legislação doméstica, né, doméstica local, quero dizer, né, para atender às necessidades dele. Então, a questão de emprego, a questão de relações com advogados, né, que os advogados são fundamentais para isso, né? Então, você começou a criar uma série de serviços auxiliares, né? Então, alguns estudos sobre o Vale do Silício vão falar qual a pessoa mais importante do Vale do Silício. Eu sou advogado dos dois. Eu sou advogado de um fundo de capital de risco, né, que investe em vocês dois. Então, eu circulo a informação entre vocês três, né, entre empresa e investidor. Então, o advogado tem um papel, né, de compartilhar a informação, que é fundamental para o sistema como um todo crescer, né? Então, isso que está falando aqui. Então, condições de apoio à inovação são distintas da condição de apoio ao empreendedorismo. Então, separar isso, né? Você tem que apoiar o empreendedor e depois tem que apoiar a inovação. São estratégias, são instrumentos bem diferentes, né? Ambientes externos de recursos ajudam a inovação a se realizar, mas pode não ser suficiente para induzir a formação de empresas. Então, um pouco a gente pode argumentar que o ponto que eu estou querendo fazer aqui no Brasil, a gente tem apoio para a inovação, né? Quer dizer, a gente tem bastante apoio, melhorou a estrutura, muito de infraestrutura para a inovação, mas a gente não tem ainda para a indução de formação de empresas. Assim, a nossa criação de startups é muito baixa. E, logicamente, além de criar startups, você tem que crescê-las, né? Então, aí, o processo de inovação não é só... E aqui, na verdade, você diferencia ainda mais isso, né? A inovação, no começo, para você criar a empresa, você precisa de uma série de instrumentos de apoio, de subsídios, né? de ativos complementares, e para você crescer a empresa, você precisa de outro. Então, você precisa sofisticar toda essa parte institucional, né? De política pública para isso. Opa! Então, o que é a teorização em relação a isso? O tema de inovação aberta, imagino que vários de vocês já viram falar disso, né, que é muito discutido aqui no Brasil, né? Então, quais são alguns paradigmas da inovação aberta, né? Então, primeiro, retornos crescentes da P&D. Então, a expectativa, quando você vai gastar em pesquisa, você vai ter um retorno muito alto na frente, né? Então, você investe porque você vai ter um múltiplo de retorno muito grande. A nova economia, ou seja, que surge lá desde os anos 2000, é dependente da pesquisa básica. Então, cada vez mais a pesquisa básica se tornou cada vez mais importante, principalmente para os países centrais, né? Porque na medida que os países centrais
entram na chamada fronteira da produtividade, né? Quando você está produzindo com um grau de eficiência muito grande, né? Você só melhora a suficiência agora com pesquisa e desenvolvimento. Então, a pesquisa básica se tornou fundamental, principalmente para países feitos Japão, Suíça, Estados Unidos, né? Os países centrais desenvolvidos, né? Porque eles já estão na fronteira da produtividade. Então, você só pode agora criando novos produtos, novos processos para você aumentar a sua produtividade. Por outro lado, na medida que vários países começaram a fazer mais pesquisa básica, você cresceu, desculpa, o custo da P&D cresceu, né, que você tem mais gente demandando mais engenheiros, mais cientistas, então sobe o custo salarial. Então, o custo de P&D cresceu muito, e isso, de certa forma, explica o que a gente falou da internacionalização da P&D, né, porque o custo subiu nos países centrais, você começa a contratar engenheiros, cientistas, abrir centros em países com custo salarial mais baixo, mas que tem a infraestrutura, etc. Né? Então, a Índia vai capturar muita gente em software, a China vai capturar várias áreas, né? Mas isso é parte desse processo geral. Né? E o elo entre tecnologia e ciência tem uma forte componente nacional, inclusive nos países pequenos. Isso é um pouco que eu falei da especialização, né? Quer dizer, como é que você tem um elo entre a tecnologia e ciência, quer dizer, a especialização científica e a especialização tecnológica do país, né? Vão estar ligados, porque na medida que você tem uma indústria química, você vai focalizar a sua formação de recursos humanos, a especialização também nessa área. A inovação aberta não é um processo linear de conversão de resultado de P&D em nova tecnologia e, em última análise, novos produtos, processos e serviços. Então, não é um processo que é automático, né? Então, esse é o ponto para fazer aqui. Né? É um processo complexo, multifacetado, de múltiplas interações entre organizações do setor público. Então, o setor público, o governo é fundamental, privado, firmas grandes, pequenas, startups. Então, quer dizer, é um ecossistema, né? Uma organização que você tem que trabalhar, né? Que é bastante complexa. Então, é difícil você trabalhar em todos os níveis. Você precisa também colaborar diferentes atores que vão subsidiar e vão alimentar esse processo. Né? Então, são interações múltiplas e confiantes com universidades e laboratórios públicos, que são críticos, diversificação de fontes de financiamento, principalmente com capital de risco, e diversificação de locais de execução da pesquisa e desenvolvimento. Então, quer dizer, você também tem que ter vários locais. Então, quer dizer, ficar tudo na universidade não é muito bom. Você precisa ter universidade, institutos governamentais de pesquisa, empresas que vão fazer isso. Então, você tem que ter uma troca, e, logicamente, esse sistema todo tem que estar conversando entre si. Né? Então, isso é parte do beabá, no nível muito alto, né, sobre o paradigma de inovação aberta. Né? Então, sintetizando isso, na questão de risco e oportunidade, né? Então, você tem que multiplicar as oportunidades existem. Né? Então, empreendedores têm que identificar oportunidades e assumir riscos. Então, alguém tem que ajudar o empreendedor a assumir esse risco. Então, aí entra o capital. Né? A questão do fracasso e aprendizado, né, que eu falei, né? Empreendedorismo bom é empreendedorismo que mata a empresa, porque quanto mais você... Isso tem estudos, né, que comprovam isso. Há 20 anos eu fiz estudos aqui no Brasil que mostravam isso, apesar de há 20 anos você tinha muito poucas empresas, mas mostrava aqueles empreendedores que já tinham matado 3, 4 empresas, eles eram muito melhores empreendedores, muito mais potenciais criadores de unicórnios, porque eles agora já sabiam bem o mercado, já entendiam como é que você criava uma empresa, como é que você desenvolvia. Né? Então, matar a empresa é a melhor coisa que tem para o empreendedorismo, para o empreendedor, porque você está criando, na verdade, você quer alimentar e melhorar o empreendedor, não as empresas. O empreendedor, no final, é que vai dar o resultado. Né? Empresa que não deu certo tem que morrer. Não pode ficar, não, vamos dar um subsídio ali, porque agora, quem sabe, daqui a 10 anos, aí a empresa, 10 anos depois, ela está recebendo o subsídio ali. Acabou, parte para outra. Se o cara é empreendedor mesmo, ele vai partir para outra. Se olhar uma história, mas a pesquisa mostra, né, que as grandes empresas foram criadas, na grande maioria, não quer dizer que tem outliers aí, né? Mas empreendedores que criaram várias empresas são os que deram mais contribuição para a inovação nos países. Né? Um dos principais empreendedores da geração antiga é um cara chamado Jim Clark. O cara foi um dos poucos empreendedores naquela época que tinha criado 10 empresas que chegaram a um valor de mais de $1 bilhão. O cara era um péssimo gerente de empresa, mas era um ótimo criador de empresa, entendeu? Todo mundo botava ele para criar uma empresa, depois que ele criava, não, agora você vai largar o cargo de presidente, vou botar outro presidente, que é parte da indústria, né? Porque o cara era bom para pensar uma coisa, como é que vai levar para o mercado e botar o primeiro passo, mas depois ele era um péssimo gestor. Fala aí. Você tem algum exemplo nacional? De empreendedores que estão fazendo isso hoje em dia? Sim, tem... Hoje, ou de alguma grande empresa brasileira que é resultado de algum empreendedor que quebrou várias vezes até virar... Tem empreendedores que quebraram várias vezes, quer dizer, alguns dos unicórnios brasileiros na área de fintech e algumas tecnologia, uma empresa que aparecia que eu estudei no passado, a Dematec, né,
eram empreendedores desse tipo, né, que receberam capital de risco. Então, você tem exemplo, mas são exemplos que você conta nas duas mãos só. O problema é um problema de número, né? Sim, isso funciona. Como eu falei, eu há 15 anos atrás, eu fiz uma pesquisa com empreendedores, vocês conhecem talvez a Endeavor, né, que tinha uma base de dados, né, e a gente conseguiu mostrar, né, uma pesquisa Brasil-Estados Unidos, que os empreendedores brasileiros que faliram empresa, que faliram empresa, eles tinham uma capacidade de empreender semelhante ou até maior do que os americanos. Então, mostrando que não tinha a ver, é uma questão cultural, em parte, sim, mas é questão cultural que você pode superar pela experiência. Então, você criar incentivo para as pessoas criarem empresas, deixarem ela morrer e criarem outras. Então, como é que você muda esse ambiente para isso? Mas é possível, acho que um pouco parte do teor da sua pergunta era esse, né? Então, a questão da cooperação e confiança, como a gente falou, a cooperação não só entre empresas, mas entre diferentes atores, que aí é mais problemático, você tem diferentes culturas organizacionais, formações, etc. Questão de comunidade, abertura, comunidades geralmente são fechadas, né? Olham para dentro, não tem muita permeabilidade, né? E você tem, ao mesmo tempo, você tem que ser aberto, né? Então, como é que você faz uma comunidade que vai cooperar e vai ser aberta? E, logicamente, a questão de especialização e diversificação, né? Você se especializa, mas você tem que estar aberto para diversificar. 5 minutos, tá bom, já estou chegando lá. Então, algumas regras de inovações de sucesso são raras, muitas formas de fracassar, risco de mercado são vinculados, e sistemas de inovação são a chave para isso, né? A tensão entre raridade de inovação e a necessidade de você ter uma sequência confiável. Então, inovação é uma coisa rara. Então, é o que a gente falou, são números, né? Por isso que voltando à sua pesquisa. Então, não é achar que você vai acertar no primeiro, você vai botar todo o dinheiro, não vai se conseguir. Então, você tem que aumentar esse número para acertar. Então, você tem novos modelos de financiamento, como capital de risco ou capital de risco corporativo, que tem crescido nos últimos 5 anos no Brasil, vinculação de pesquisador com o mercado, em termos de organização de pessoal, estrutura orientada para problema, para criar sistemas de incentivos, alavancagem da propriedade intelectual, patenteamento, licenciamento, spin-offs, então, educar e enfatizar e promover isso, né? E só como exemplo, vou passar rápido, isso é um exemplo entre vários outros, né? Todas as universidades têm o chamado ecossistema, né? Que vão buscar contribuir isso aqui, né? Eu vou passar isso aqui rápido, que vocês podem ver depois em outro lugar. Então, só um ecossistema de alto impacto, segundo o Sebrae Nacional, é que ele consegue combinar capacidade de empreendedorismo e capacidade de inovação, né? Resumindo o que a gente falou até agora, você tem que ter uma capacidade para empreendedor e uma capacidade para inovação. Então, isso também vou passar rápido, ilustrando aquela questão, né? Como é que a internacionalização, como é que o empreendedorismo se internacionaliza, né? A Annalise Saxena estudou os chamados novos argonautas, eu vou passar aqui só contar a história, né? Como é que o Vale do Silício, quando começou a internacionalizar, você começou a circular pessoas entre o Vale do Silício e a China, o Vale do Silício e a Índia, né? Então, você trazia, digamos, chamados novos argonautas, que são os viajantes, né, que iam para a Índia, para a China, traziam problemas para o Vale do Silício resolverem. Então, foi como o Vale do Silício se internacionalizou, né? Então, mostrando como é que uma região inovadora se adapta à globalização. Eu queria, então, falar rapidinho, só para fechar, no caso de P&D do Brasil, né? Então, a Petrobras é um grande centro de pesquisa, tem vários de vocês, eu entendo, participam atualmente dessas redes temáticas, 122 universidades. Petrobras é uma das maiores investidoras em P&D a nível mundial, né? Logicamente, os chineses hoje em dia estão na frente. Você tem uma constelação de atores, né, que participam do sistema do setor agora de petróleo e gás, né? Você atrai, digamos, fornecedores de primeiro piso, tem redes temáticas. Entretanto, os fornecedores domésticos brasileiros têm baixa capacidade de aprendizado e absorção, né? Então, quer dizer, grande parte da indústria de petróleo é feita por fornecedores de primeiro piso, que são empresas internacionais, e você tem uma rede de fornecedores para baixo, né? E as firmas de óleo, né, que cooperam principalmente com fornecedores de primeiro piso, né? E aqui você tem todo o marco regulatório para petróleo e gás, que eu também não vou repetir para vocês. Então, as parcerias dos fornecedores na Petrobras, aqui no Parque Tecnológico da FRJ, então, the usual suspects, né, na área de petróleo e gás, todas as grandes empresas ou grandes grupos, né, aqui. Aqui tem o crescimento do gasto de P&D no petróleo e gás, como é que mudou o perfil, né, de infraestrutura para serviço e projetos de P&D. Vou passar isso aqui. Então, 18 companhias investiram quase 15 bilhões. Eu queria chegar... Vai aumentar, isso vai aumentar com pré-sal, né? Então, esse volume de recursos vai crescendo, então, o recurso para a universidade vai crescer, vai continuar crescendo, né, em função da obrigação do P&D.
Mas aí você tem uma questão que grande parte da pesquisa são pesquisas de tópicos transversais, né? Então, em termos de distribuição. Eu queria chegar nesse ponto aqui. Né? Entretanto, só 1% dos 10.000, quase 10.500 projetos aprovados desde 98, dentro do 1% da cláusula IPID, né? Tem um envolvimento direto de fornecedores, né? Então, no final, é isso. Quer dizer, conhecimento quem vai levar para o mercado é a empresa. Só que, na verdade, todo esse gasto que foi feito desde 98, né? Só 1% foi com fornecedores que levariam algum desse conhecimento para o mercado. Então, esse é um problema que está sendo resolvido agora na última reforma aí da cláusula IPD de petróleo e gás, né? Então, isso é um problema que você tem que avançar. Se a empresa que faz inovação, você tem que fazer chegar lá, né? Então, olhando para a Noruega, na Noruega você tem as empresas norueguesas têm muita cooperação, né, o que a gente chama de inovação colaborativa, né, a partir de redes, né, de P&D e inovação, né, que se desenvolveram ao longo do tempo. Né? Então, isso é o que eu estou estudando, né. Então, o módulo de inovação na Noruega, né, eles fazem muito o que a gente chama fazer, usar e interagir, né. Então, como a gente falou, eles não patenteiam, mas eles interagem muito. Então, esse jogo de interação transfere muito conhecimento e muita inovação no setor de petróleo e gás norueguês. Isso faz que a indústria seja bastante dinâmica. A Noruega, não só ela exporta muito petróleo, mas ela exporta mais serviços e produtos para a indústria de petróleo e gás do que petróleo, na verdade. Agora não, porque o gás subiu, então ela está exportando com gás quase 2 vezes mais. Mas até 3 anos atrás, a exportação de serviços de petróleo, equipamentos para petróleo e gás, ou seja, a indústria de fornecedores, é uma fonte de exportação importante. Aqui mostra como é que a indústria, né, se relaciona, então, a cooperação entre diferentes, aqui entre fornecedores de primeiro nível, né, que a gente chama de primeiro piso, né. Isso aqui, então, falando só para fechar aqui, eu vou falar dos empreendedores, a dificuldade de você criar empresa no Brasil, né, demora muito para você criar. Isso está detalhando um pouco a questão das instituições que a gente falou lá atrás. E alguns problemas, então, que você enfrenta no empreendedor, né? Quer dizer, você tem muito dinheiro público, né? Muito dinheiro de VC público também, então o governo, às vezes, não é um bom identificador de oportunidades, então a FINEP ela tem muito dinheiro investido em empresa, mas a FINEP não tem capacidade de olhar o mercado como um todo, então não tem agilidade para isso, então isso é um problema. Você tem parte de investidores anjos, eu posso falar depois, você tem uma cultura aversa ao risco, né? Quer dizer, muitos investidores familiares, então, que não querem mexer muito, né? Mexer muito no barco, né? Você tem muito pouca criação de empresas, então é difícil você achar, para eu como investidor hoje, é difícil você achar, porque tem muita competição, né? Competição com um cachorro grande querendo investir pequeno, né? E tem uma questão o empreendedor brasileiro também, ele é muito mal treinado, né? Não sabe buscar empresa, não sabe buscar investimento. Então, é uma questão de formação, né? Então, só para finalizar, o mercado de crédito brasileiro é voltado principalmente para consumidores, agora falando no nível macro, né, onde é que o dinheiro vai no Brasil, né? O mercado de investimento P&D privado passa principalmente pelas agências de inovação. E a inovação, então, como é que você desenvolve isso, né? Então, você tem menos crédito, né, para empreendimentos arriscados, né? Você tem muita flutuação macroeconômica, né? Então, para qualquer empresa, para planejar é complicado. O investimento do governo cobre só uma parte da necessidade das empresas, tem dinheiro para P&D, mas não tem dinheiro para marketing, então você faz pesquisa, tem resultado, mas não chega no mercado. E você tem investidores que não gostam de investir, não gostam de assumir risco, né, em grande parte. Então, você quer dinheiro certo, que o investidor brasileiro, quem tem dinheiro, está mal acostumado, né, deixa dinheiro no banco, taxa de juros alta, né, não tem que se preocupar muito. Então, a necessidade do governo é fundamental, mas você tem que mudar a escala, o escopo e a natureza do dinheiro, e também você tem que criar uma mobilidade maior. Vou passar isso aqui rápido. Então, deixa eu deixar aqui, depois a gente volta aqui para perguntas. Obrigado. Aí. Obrigado. Lógico. A gente vai abrir aqui para algumas perguntas. Cláudio. Antônio, obrigado aí pela alguns pontos extras, assim, eu acho que eu, com laboratório, lido muito com empresas privadas para comprar material e tudo mais, e você vê que, assim como nós temos problema com os nossos funcionários, servidores públicos, né? Há um problema com os funcionários das empresas privadas. Por exemplo, uma vez, né, uma empresa de São Paulo, eu fui comprar uma chapa de alumínio, eu precisava dela, né, certas dimensões,
a chapa era para ser quadrada com furo redondo. O vendedor me liga 10 vezes para confirmar, no final ele me manda uma chapa redonda com furo redondo. Tá certo? Então, eu acho que esse problema ele remete a uma educação básica nossa, que é muito ruim, né? E ela é toda baseada naquela coisa, né? no conteudismo mesmo, para você decorar, para você repetir só aquelas coisas que estão te ensinando, e você não é treinado em nenhum momento a ter o seu próprio protagonismo, a ter sua própria interpretação, a tomar, né, atitudes. Né? A nossa educação é muito ruim nesse aspecto. Isso vai da educação básica, desde do infantil, secundário, né? Uma vez, né, dando umas palestras sobre isso, você pergunta quantas pessoas fizeram experimento no ensino secundário, certo? E a fração é ínfima. Então, dessas pessoas, de onde menos se espera, não vai sair nada mesmo. Quer dizer, essas pessoas não vão ser capazes, né, de fazer coisas além do que elas repetiram infinitas vezes, tá certo? E isso se repete na própria universidade, isso chega à universidade. A universidade nós já temos atores mais independentes, mais autônomos, mas, de alguma forma, a gente não consegue passar isso, né, para os nossos alunos. E os nossos próprios cursos, eu acho, aqui fazendo autocrítica, né, por exemplo, nosso Instituto de Física, autocrítica bem, né? Nosso curso ele é voltado para criar clones de nós mesmos. Nós continuamos a dar um curso de física para formar professores de física da universidade. Nós não fazemos um curso de física para formar agentes que vão empreender, que vão inovar, que vão fazer outras coisas, trabalhar na indústria, porque não tem. Na Alemanha, a maior parte dos físicos nos Estados Unidos sai das universidades para ir trabalhar na empresa. Eles não saem da universidade para ir ganhar outro emprego, como é que se diz? Acadêmico, né? Então, acho que tem um problema cultural e de transformação dessa educação aí que, assim, a meu ver, né, os fatores macroeconômicos são importantes, a questão do mercado e da regulação e tal são importantes, mas se a gente não renovar esse nosso ensino aí, desde o ensino básico até a universidade, eu acho que vai ser difícil fazer essa mudança. Mas o que você... Vamos responder cada um aí. Acho que você tem razão, quer dizer, a questão cultural, né, de uma certa forma, né? Se eu entendi a sua pergunta no começo, a questão da cultura mais individualista, né? Quer dizer, até eu tinha trazido um estudo aqui, mas não vai complicar muito a história demais, já está complicada, né? Mostrando, né, como é que nações que, né, que têm, digamos, uma cultura mais individualista têm uma propensão maior à inovação do que nações que têm uma cultura coletivista. Aí também tem outros índices, né, do pessoal que trabalha com culturas nacionais, né? E, então, mostrando que realmente isso, você roda regressões em cima disso, né? Mostrando que nações que têm uma cultura individualística vão gerar mais inovações do que nações coletivistas. Então, responde um pouco o que você está falando, né? De você ter uma cultura de você usou o termo protagonismo, eu estou chamando de individualismo, né? Então, você dá mais responsabilidades e também, ao mesmo tempo, fazer as pessoas trabalharem mais com problemas, para resolverem problemas e não simplesmente aprenderem, né, o beabá e decorar, né? E isso sim afeta, né? Acho que tem que começar, logicamente, se possível, começar lá atrás, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que solidificar também o básico, né? Matemática, física, química, né? E, logicamente, formar mais engenheiros e cientistas. O problema é que a gente também não forma um número suficiente de engenheiros e cientistas, e quando forma talvez já com esse defeito de fabricação, como você falou, né? E então, como é que a gente pode pensar de melhorar isso, né? Acho que um pouco você já tem a resposta, né? Que a gente já conversou sobre isso há um tempo atrás, quando a gente se conheceu, né? Você tem que começar a fazer mais cursos, né? Os alunos de física fazerem mais cursos de empreendedorismo, serem mais expostos a isso, né? Mas aí é um problema institucional, né? Quer dizer, aí tem a ver com como é que o MEC, como é que a CAPES mede nós todos, né? Quer dizer, mede que você produz doutorado, tem que produzir tantas teses, tem 4 anos para a tese, e aí você não pode fazer outros cursos. Eu estou falando mesmo, quando eu era professor da PUC, eu dava um curso de empreendedorismo tecnológico para ilustrar isso, né? A PUC é privada, deve ter um pouco mais de liberdade, etc., mas você está, na final, o pessoal recebe dinheiro da CAPES, do CNPq igual. Então, tipicamente, eu dava um curso de empreendedorismo tecnológico, eu tinha 4, 5 alunos que eram da física, da ciência dos materiais, engenharia elétrica, engenharia civil, né? Esse curso era dentro da engenharia industrial, né, que é mais aberta, a produção aqui, né? Mas aí, depois de 2 semanas, os alunos dessas áreas físicas, ciências naturais e engenharia vinham falar: desculpa, professor, mas
meu orientador falou, e era um aluno de mestrado, né, que é onde estão gerando realmente ciência nova, né? Meu professor disse que eu não posso fazer esse curso de empreendedorismo, que se eu fizer esse curso eu vou me atrasar no meu curso de materiais, então vou atrasar minha tese, eu vou atrasar minha bolsa, eu vou atrasar a taxa de bancada dele. Então, aí você tem um problema institucional a nível mais alto e a nível da própria PUC, que também não conseguia resolver isso, não conseguia gerar incentivo. Hoje em dia tem um domínio de empreendedorismo lá na PUC, pelo menos eu voltei lá conversar com uma aluna recentemente, né? Então, acho que está um pouco mais de flexibilidade, mas isso é um problema, quer dizer, como é que você incentiva? Não quero, a questão aqui não é que todo mundo vai ser, nem todo mundo vai ser professor universitário, nem todo mundo vai ser empreendedor, né? A gente precisa achar um meio de campo aí, pelo menos expor, né, os alunos a isso, né? Não quer dizer que todo mundo vai ser forçado, nem todos os professores, né, vão virar empreendedores. Vocês sabem que uma das coisas que a Lei de Inovação Brasileira fez é permitir professores a saírem da universidade e criar empresa. Não sei, alguém aqui da física já fez isso? Já ouviu falar de alguém que fez isso? Hã? Mas sair, usar não sei nem se o Conselho Universitário aqui já aprovou isso, porque essa lei está lá desde 2005, mas vários conselhos universitários, a última vez que eu olhei para isso, há 5 anos atrás, nenhum conselho universitário tinha regulamentado isso. Né? Então, ser Campinas, Rio Grande do Sul, talvez, mas... Então, quer dizer, mas são os números também, se conta, talvez, de cada universidade numa mão e no total em 2 mãos. Né? Então, quer dizer, tem esse problema institucional a nível nacional e a nível local também, das próprias organizações e instituições universitárias. Né? Não, mas a gente quer que as pessoas do mundo escutem